Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia, que o Senhor fez para todos nós. É um prazer estar aqui com a amada igreja para receber da parte de Deus uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos para que a gente possa orar e abençoar esse momento tão especial, um momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, perdoa os nossos pecados, iniquidades, faltas e omissões, aquilo que pensamos, fazemos ou agimos, ó Deus, que desagradou o Senhor. Que a tua misericórdia nos alcance, que a tua graça, ó Deus, nos alcance, ó Pai, em nome de Jesus, e ordena a tua bênção sobre as famílias, ó Deus, que estão reunidas neste momento, ouvindo essa palavra em suas casas, ó Pai, e que a bênção do Senhor alcance cada membro da Igreja Peniel, cada família, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos entregar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, com a semana que se inicia, ó Pai, com tudo que está por vir, ó Deus. Senhor, nós queremos crer, ó Pai, no Senhor, ó Deus, e recebendo a palavra do Senhor que diz que basta cada dia o seu mal, e nós não vamos viver em ansiedade, mas vamos viver, ó Deus, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, bom estar aqui com vocês. Eu queria te convidar a abrir a tua palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 6. O Evangelho de Marcos, capítulo 11. Não é o 6, é o 11. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a fé, e uma fé que gera vida, uma fé que transforma as situações, uma fé que muda a realidade, trazer à existência aquilo que ainda não existe, você crer no Senhor, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você possa pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós prestamos culto, que nós elevamos a nossa fé até Ele. Marcos 11 vai dizer assim: o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo o quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amado, aqui ele está falando de uma fé que transforma a situação. Jesus estava passando e ele teve fome, e ele foi até uma figueira procurar alimento, o fruto da figueira, e não existia figo ali. É interessante que quando você vê um pé de figo, quando ele solta os brotos, ele vai soltar também o fruto. O fruto ele vai sair ali no pezinho da folha. Então, era de se esperar que houvesse frutos naquela figueira. E por isso Jesus vai até ela, por isso Jesus vai até aquele lugar. E aí não se vê o fruto
da figueira. E aí, do que vale uma árvore que não cumpre com o seu propósito, que é dar fruto e alimentar? E aí então Jesus fala para essa árvore, olha, que ninguém coma mais do seu fruto. E essa árvore, ela seca. E aí, numa outra oportunidade, eles estão passando de volta naquele lugar e Pedro vê a figueira e fala, nossa, secou. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus está dizendo assim, olha, credes em Deus. Creia em Deus. Se você tiver fé, crendo que aquilo que você está falando vai acontecer, assim será para com você. E ele vai dar um ensinamento. Ele vai dar um ensinamento dizendo assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Olha, você está pedindo, mas crendo que já recebeu, né? Trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé, que está lá em Hebreus 11. Então eu preciso trazer à existência. Quando eu estou orando, você está orando, nós estamos orando, nós devemos já imaginar aquela situação acontecida, aquilo já realizado. Se você tem um problema na sua casa de relacionamento, se você tem um problema de enfermidade, se você tem uma causa na justiça, se você tem algo a ser resolvido, então você vai se colocar em oração, mas de uma maneira como se ainda não estivesse por acontecer, mas como se já estivesse realizado. E ao final da sua oração, você vai agradecer a Deus por tudo já feito, porque você vai estar trazendo à existência aquilo que ainda não existiu. E quando eu estava olhando esse texto, Deus me lembrou de outros textos. E havia um texto, na palavra do Senhor, aqui bem pertinho, em Marcos 6:40, é a cura do cego de Jericó. Perdão, Marcos 10:46, a cura do cego de Jericó. Aqui a história conta que Jesus estava passando em Jericó, e havia um cego mendigo, diz a palavra do Senhor, que estava sentado à beira do caminho. Ele não podia ver, mas ele estava escutando um murmúrio, ele estava escutando algo diferente naquela rua, estava acontecendo algo, havia pessoas falando, muita gente junto, e ele percebeu algo diferente ali naquela rua, onde ele estava sentado. E aí ele perguntou, o que está acontecendo? E deram a notícia para ele, é o Senhor Jesus. Quando ele soube que era o Senhor Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar e começou a oportunar as pessoas. E os discípulos pelejavam com ele para que ele ficasse calado. E quanto mais eles pelejavam para que ele ficasse calado, mais ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou e pediu que trouxesse esse cego, Bartimeu, o filho de Timeu, que trouxesse ele à presença do Senhor Jesus. E aí ele é trazido, levado à presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, o que queres que eu te faça? E ele diz assim, que eu volte a ver. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele, que se faça conforme a sua fé. E onde que está essa fé? Onde Jesus olhou fé para uma pessoa que está gritando à beira do caminho? É aí, querido, é nesse momento mesmo, onde ele se dispõe a fazer, a clamar, a ir ao encontro do Senhor. Ele não poderia ir fisicamente, mas ele foi em voz, ele foi clamando, e ele pôs uma esperança no coração dele. Há uma esperança no seu coração, querido, para o tempo que se chama hoje, para a situação que você está vivendo, e você tem que colocar essa esperança para fora.
de uma situação melhor na sua vida, de uma situação familiar melhor, de uma situação financeira melhor. E o cego, ele tinha convicção, porque ele tinha ouvido falar daquilo que Jesus já estava fazendo nos vilarejos que ele visitava. E aquele cego tinha notícia. Talvez alguém tivesse falado com ele assim: olha, se você pudesse ir a Jerusalém, se você pudesse encontrar o Senhor Jesus, né, e você poderia ser curado. Alguém poderia ter plantado essa esperança no coração dele antes. E agora ele está vendo aquele que ele poderia encontrar, que ele deveria ter encontrado já. Ele está vendo ele passar na sua rua. Ele está ali, talvez ele não pudesse ir por conta da questão financeira, não tivesse alguém que pudesse levar ele até Jerusalém para encontrar com o Senhor, ou na cidade que o Senhor estava. Mas aí agora Jesus está em Jericó, está na sua cidade, e ele está ouvindo Jesus passar, e agora ele está ali, de frente do Senhor, e ele está gritando, chamando atenção, ele está buscando com toda a sua força, com o recurso que ele tem, né? Ele colocou a fé dele ali em ação, a atitude dele de fé, de gritar pelo Senhor, e aí o Senhor o atende. O Senhor vai dizer assim para ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver o cego, e ele seguia Jesus pelas ruas. Entende isso, querido? Entende que o cego, ele grita por fé. Ele é por fé, porque ele tinha convicção de que o Senhor podia fazer algo por ele. Você tem convicção, amado, que Deus pode fazer algo pela sua vida? Você tem convicção, querido, que o Senhor Jesus possa fazer algo pela sua vida? Você tem convicção que o Espírito Santo possa fazer algo pela sua vida? Então você pode aclamar com fé, porque a promessa que nós temos é que quando nós pedirmos, crendo que já recebeu, isso se fará a nós, isso se fará às nossas vidas. Então, quando orarmos, nós não vamos orar sem convicção, porque fé é convicção de fatos que se não se veem, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando nós oramos, nós temos que colocar esperança na nossa oração, de uma convicção de que aquilo realmente acontecerá, e assim se fará, querido. Também me lembro de uma outra passagem, a passagem que está em Marcos 5, 25, que é a cura da mulher enferma. Lá em Marcos 5, 25, você possa abrir a tua palavra, a Bíblia. Aqui é a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25. Vai dizer assim: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, e não na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. Meu querido, você tem ouvido a fama de Jesus? Você tem convicção naquilo que está escrito na palavra do Senhor? Essa palavra, ela vai relatar os fatos, né, da vida do Senhor Jesus. Você tem convicção da fama de que esses feitos que estão narrados aqui foram verdadeiros e reais na face dessa terra? Se você tem, você está na condição daquela mulher. Você tem ouvido a fama de Jesus. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra vai gerar em nosso coração, em nossa alma, fé, esperança, de dias melhores virão. Isso é fé, de uma convicção, de as coisas vão mudar para melhor. E aí o que acontece? Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste,
porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Olha só, querido. Até então Jesus não tinha curado de outra forma. E agora uma mulher, ela imagina na sua alma, ela imagina no seu coração, ela imagina que se ela tocar nas vestes do Senhor, ela seria curada. Olha a fé dela sendo exercida. Olha como ela tem convicção, trazendo à existência algo que não tinha acontecido ainda. E o melhor de tudo é que Jesus para e pergunta: quem me tocou? Ele olha para o lado e pergunta aos discípulos: quem? Escuta, alguém me tocou. E os discípulos vão dizer para ele: mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? E aí o Senhor Jesus fala algo tremendo. Ele fala assim: alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtude. Entende que a fé é um imã do seu milagre. Naquela multidão ninguém tocou Jesus como essa mulher tocou. Ninguém foi até ele como ela foi. E essa é a diferença. A diferença da fé, da convicção, de você crer que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Porque a sua fé vai atrair a bênção e vai se conectar com a bênção. Trazendo para os dias de hoje, é que nem uma ligação do celular. Deus está disponível com a antena dele, disponível para todo mundo. Mas aí você precisa conectar na antena do Senhor. E aí, se você não conecta, você não fala, você não recebe o retorno. Então a sua fé, a sua esperança é aquilo que vai te conectar aos céus. E conectado aos céus vai proporcionar que a bênção chegue e que a sua vitória aconteça. Porque o Senhor responde, porque não dorme, não dormita o guarda de Israel. Porque Ele está com os braços estendidos para abençoar. Porque os seus olhos estão estendidos aqui na terra para nos ver. E os seus ouvidos estão atentos ao clamor. Mas não um clamor simples, mas um clamor de fé. Um clamor de convicção, de verdade. Não um clamor por clamar. Não uma oração por orar. Mas uma oração cheia de convicção de que aquilo vai acontecer. E essa mulher, ela vai receber a cura. Jesus para todo mundo e fala assim: quem me tocou? E todo mundo fica atônito esperando, e ela constrangida, ela vai dizer: fui eu, Senhor. E ela vai dizer: eu fui curada. Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela operara, cessada a sua enfermidade, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tem uma outra versão que vai dizer assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Esteja liberta do teu sofrimento. Esteja liberto do teu sofrimento. A palavra do Senhor hoje para ti, querido, é essa. O Senhor deseja te libertar do teu sofrimento. Assim como Ele libertou o cego das suas restrições. Assim como Ele libertou essa mulher da sua enfermidade, que corroía a sua vida, que atrapalhava o seu viver, a sua existência. Se existe algo que está atrapalhando a sua vida, querido, o Senhor te quer libertar disso. Seja droga, seja problemas financeiros, seja problemas de relacionamento. Algo o Senhor deseja fazer na sua vida.
se você desejar isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o teu ser, com toda a sua alma, com todo o teu espírito, se você desejar, o Senhor vai operar o milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, e você vai cantar um hino de vitória. Lá do outro lado, né, quando a bênção acontecer, quando tudo se der, eu quero falar dessa fé, essa fé que promove a mudança de situação, que cambeia você de um lado para o outro, que te tira de uma situação ruim e te transporta para uma situação melhor e boa, que te tira da miséria e te traz para a prosperidade, que te tira da enfermidade e que te leva para a cura, que te tira da fome e que te leva para a bonança. Essa fé do sobrenatural, daquilo que traz, né, daquilo que é capaz de alimentar um povo no deserto, aonde não tem alimento, fazer brotar alimento, descer o alimento do céu, da onde não tem água, fazer brotar da rocha. Essa fé, essa é a experiência, uma experiência sobrenatural sobre a sua vida, porque todas as vezes que Moisés precisou, diante de uma situação, ele agiu por fé, obedecendo ao Senhor, e o Senhor pedia para ele tocar as águas, e ele tocava as águas, e as águas se moviam, e ele pôde passar em pé enxuto com o povo. E o Senhor pediu para ele tocar as águas de novo, e as águas foram tocadas, e o inimigo estava perseguindo o rei, né, do Egito, que estava perseguindo, foi tragado pelas águas. Uma situação de penúria, uma situação de ser encurralado, uma situação de estar com uma percepção que vai ser esmagado, que a vida vai esvair, uma situação de desespero, uma situação de angústia eminente, vendo o inimigo se aproximar, o mar atrás, e não ter como uma rota de fuga, não ter como fugir. Nessa situação, por fé, o Senhor pede para que ele toque as águas, e essa situação é mudada para uma situação de liberdade. Entende isso, querido? Quando você está preso, quando você não tem mais recurso, é agora que a sua vez chegou. É quando você já não tem mais para onde correr, que não é médico que vai dar volta na sua situação, que não é outras pessoas que vão dar volta na sua situação, que não é estratégia humana que vai dar, sabedoria humana que vai dar volta na sua situação. É ali que o Senhor vai agir, porque enquanto você colocar a mão, o Senhor não põe a dele. Mas o dia que você reconhecer diante do Senhor a sua incapacidade, o dia que você reconhecer a sua pequenez, o dia que você abandonar a sua altivez de coração e se submeter ao Senhor, começou o dia do seu milagre. Começou o seu milagre. Porque enquanto nós acharmos que vamos dar conta de dar a volta por nós mesmos, pela nossa sabedoria, pelo nosso achismo, pelos recursos humanos, terrenos, o Senhor ainda não pôs a mão. Mas se houver um propósito em Deus, para que a sua situação seja mudada, quando você tirar a mão, o Senhor vai colocar a dele. Foi assim, querido. Foi assim com os homens da Bíblia. Todos eles passaram por isso. Precisaram reconhecer o senhorio de Deus. Precisaram se dobrar ao Senhor para que o milagre acontecesse na vida deles. Jairo, o centurião, ele antes aqui, ele está pedindo para o Senhor ir à casa dele por conta do filho que está enfermo. Ele era um homem de status, ele liderava 100, mas ali naquele momento, diante da sua dor, ele deixou suas patentes, ele se ajoelhou diante do Senhor
e pediu: vem comigo, vem na minha casa, meu filho. Minha filhinha, ele diz, minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. E Jesus foi com ele. Diz que ele se prostrou diante dos pés do Senhor. Que ele prostrou diante do Senhor. Um homem que era um líder dentro da sociedade. Se humilhou, reconhecendo que ele não tinha recurso, se humilhou diante do poderoso nome do Senhor, se humilhou diante de Deus, e aí o Senhor foi com ele. É isso, querido. Nós somos muito arrogantes, nós somos muito altivos, nós somos muito independentes. A nossa altivez está na nossa independência. Quando vivemos independentes do Senhor, achando que podemos fazer isso ou aquilo, loucos. O que é a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desvanece? Em vez de dizer que vamos para tal cidade e vamos negociar, fazer isso e aquilo, devias dizer: se Deus permitir e nos abençoar, iremos para tal cidade e faremos isto ou aquilo. Esse é o conselho da Bíblia. Esse é o conselho da Bíblia. E nós precisamos nos submeter ao Senhor. Submeter a nossa vida ao Senhor. E sabe, querido, o Senhor é expert em trazer solução aonde não há solução. Veja a estratégia de guerra de Deus. A estratégia de guerra de Deus é completamente diferente da estratégia humana. As estratégias do Senhor são diferentes. Guarde isso no seu coração. Guarde isso e eu vou repetir de novo. As estratégias de Deus são diferentes. São diferentes das estratégias do homem. Quando ele vai tirar o povo do Egito, ele não leva o povo pela rota normal. Ele leva ele para uma rota que vai dar no mar mesmo. Quando ele leva o povo do Egito, ele leva o povo para sustentar, para manifestar o poder dele, para que eles saibam que eles estão guardados. Quando você vê a estratégia de guerra de Jericó, de tomada de Jericó, é uma estratégia de guerra completamente diferente daqueles que é usado naquela época. É uma estratégia de não subir, botar escadas e subir a muralha. É uma estratégia de dar volta e tocar trombetas. Quando você vê a estratégia de Gideão, não é uma estratégia de ir e afrontar o exército de frente, mas é de se dividir em grupos e quebrar os jarros e levantar as tochas e gritar por Deus e por Gideão. E o inimigo se confundir e lutar entre si e perecer todo mundo. Não é uma estratégia de números, porque quem sai para a guerra, ele faz as suas contas. Ele faz a conta de como ele vai vencer essa guerra. E ele quer saber o número de exército que ele tem, e ele quer saber o tamanho do exército do outro. Porque ele quer ir em maior número. Porque se eu tenho mais pessoas, eu posso vencer essa guerra. Porque eu tenho mais soldados. Porque eu posso bater mais. Porque eu posso guerrear mais. Se eu tenho mais pessoas que lidam com as lanças, se eu tenho mais escudeiros, se eu tenho mais flecheiros do que o exército, a minha chance de ganhar é maior. Mas a estratégia de Deus com Gideão foi totalmente ao contrário. Os medrosos vão embora. E ainda ficou muita gente, desce para tomar água. Aquele que ajoelhar e abaixar também vai ser descartado. Aquele que tomar água como um cachorro também manda embora. De 10.000 caiu para 300. E ele venceu. O Senhor deu a vitória. Então, querido, eu quero te dizer, amado, que você precisa crer no Deus que você serve.
que você possa andar em novidade de vida, de acordo com a sua fé. Quanto maior a minha fé, mais dependente do Senhor eu sou, mais obediente do Senhor eu sou. Quanto menor a minha fé, mais independente eu sou de Deus, mais desobediente eu sou do Senhor. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa exercer uma fé. Às vezes você está falando assim: pastor, eu não tenho uma fé grande. Mas eu quero te dizer que fé pode ser pedida, é um dom. E você pode pedir ela. Nós vamos orar hoje, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. A nossa fé para viver esse momento que estamos vivendo aqui, que já estamos cansados de falar sobre isso. De reclusão, de corona. Outro dia na live do pastor Everson eu falei assim: sai corona e vem Espírito Santo. Estou cansado desse negócio de corona daqui, corona dali. Jesus toma conta. Nós vamos largar isso para trás e vamos viver para o Senhor. E vamos ter fé que tudo vai acabar. Amém, querido? Queria pedir que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração reconhecendo ao Senhor a sua falta de fé e pedindo mais fé ao Senhor. Tem uma passagem que um homem vai pedir para o Senhor: o seu filho está endemoniado, e lança ele no fogo e na água, e os discípulos não puderam tirar esse demônio deles. E aí ele chega na presença do Senhor e fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, livra meu filho. E o Senhor Jesus vira para ele e diz assim: se posso, tudo pode aquele que crê. E esse homem, mais do que depressa, ele fala assim: então me ajuda na minha falta de fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa porque nós vivemos independentes do Senhor. Porque nós tomamos atitudes independentes do Senhor. Porque nós fazemos as coisas independentes do Senhor. Porque nós somos altivos, somos arrogantes, somos soberbos. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa a nossa falta de fé. Senhor, e traz livramento às nossas vidas. Senhor Deus e Pai, diante das circunstâncias que nos afligem, nós cedemos aos padrões mundanos e humanos e não tomamos, ó Deus, uma postura de fé, de crer naquilo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Deixamos de lado as nossas experiências pessoais com o Senhor, de todos os seus suprimentos. Senhor Deus, tende misericórdia de nós e vem e nos socorre na nossa falta de fé. A fé é um dom, Senhor, e a Tua palavra diz isso. E nós viemos pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé no dia de hoje. Uma fé que transforma, uma fé que nos tira, ó Deus, de uma condição e nos cambia para outra condição, que nos leva de um lado para o outro. Ó Deus, uma fé que quando nós orarmos, nós tenhamos certeza, na convicção de já ter recebido. E não haverá tutiliação de pensamentos em nós. E não haverá vacilo em pensamento. Que não seremos como onda do mar que ora vai e ora volta, ora crê e ora descrê. Mas que nós sejamos firmes na nossa fé. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Aumenta a nossa fé, Senhor, para vivermos o sobrenatural em todas as circunstâncias da nossa vida. E que nós possamos passar por cima da situação, não porque somos melhores, mas porque dependemos de um Deus maior do que as nossas situações.
que a tua misericórdia e o teu grande amor nos constrange e nos envolva nesse dia. E que a bênção do Senhor seja sobre todas as casas, de todos aqueles que estão nos escutando nesse dia. Que o Senhor possa, Pai, derramar das suas ricas misericórdias e do teu grande amor sobre cada família. E que a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Quero lembrar os irmãos que o plantão dos pastores ainda está de pé. Já tivemos algumas pessoas sendo atendidas, na igreja pelos pastores. Se você tem necessidade de um atendimento pessoal, você possa ligar no escritório. Nós vamos deixar o telefone na descrição e você possa ligar. Você que é da igreja Peniel e que é pastoreado por nós, você possa fazer isso. Você que está necessitando de conversar pessoalmente, desabafar, desangustiar, de receber uma palavra de afirmação, uma palavra da parte do Senhor, que você possa marcar, agendar com o secretário e ele vai comunicar conosco. Ele tem lá os dias que cada pastor está disponível e ele vai agendar e nós nos encontraremos de uma maneira segura, de uma maneira totalmente segura, viu, queridos? Sem nenhum problema de medo nesse encontro, porque é um encontro pessoal de duas pessoas com um distanciamento seguro, usando álcool gel, e nós vamos poder orar por você. Amém? Outra coisa que nós gostaríamos de pedir é que você curte o canal aí da igreja, deixa o seu like, faz um comentário, você possa, com esse movimento, o nosso canal ele vai crescendo dentro do YouTube, da plataforma, e a gente vai sendo mais visto. E se as palavras que são pregadas aqui na igreja têm edificado a sua vida, compartilha, e peça para outras pessoas se inscrever no canal também, porque nós queremos chegar a 1000 inscritos, que você possa estimular o seu familiar, manda para todo mundo das suas listas, olha, escreve lá para a gente atingir 1000 inscritos para poder fazer uma live, seja cristão ou não cristão, a pessoa não precisa seguir a gente se ela não desejar, mas ela pode contribuir com a palavra do Senhor, se inscrevendo para que a gente possa fazer lives ao vivo, ter uma pregação e um louvor no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e a gente poder falar o coração dos irmãos. Amém? Que o Senhor os abençoe. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom te ver novamente. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu negócio. Em nome de Jesus. Te vejo no próximo vídeo. A paz. Deus abençoe.